galerinha do meu canal. Além de não me ajudar, me atrapalha. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos assiste. E hoje a gente já vai começar assim, ó, pé na porta. Sim. Porque primeiro de tudo, né, começamos Alecrins Dourados. Primeiro de tudo, você se inscreve no canal, ativa sininho, curte, porque isso garante que esse material vai ser entregue para mais pessoas que estão precisando do que você encontrou aqui. E envie essa mensagem. Dica boa é dica compartilhada, Sim. né? Então, dê essa dica para as pessoas. Olha, esse Presente canal das bom meninas. É presente útil. É um presente. Sim. E aqui embaixo você consegue fazer parte da maior comunidade de saúde mental do Brasil, onde a gente fala sobre assuntos extremamente relevantes para, inclusive, o tema de hoje, que é reforma íntima. Eu acordei e tava um letreiro luminoso desse tamanho assim na minha frente, falando reforma íntima, reforma íntima. Esta noite tive passeios que me deram instruções. Viajante blogueira do apocalipse. Blogueirinhas do apocalipse. Só coisa boa. Foi boa assim, né? Que é bom pra você. Bom pra você deveria ser estar informado, mesmo que a informação traga dor. Sim. O que é importante é saber a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apesar de ela causar dissonância, eu já dei uns 20 gritos aqui em casa antes de começar esse vídeo por causa de tudo que a gente tava estudando pra falar de reforma íntima. Sim. Eu acredito que eu resumi pra ela e aí ela tá em dissonância. Imagina eu que li o negócio assim, tá um pouco complicado assim. Atualizar os estudos e ficar por dentro de tanta informação, né? Sim. E não que essas informações não estivessem aí, mas é porque elas eram encaradas como teorias da conspiração. Como loucura. Aí a gente tá vendo que conspiracionista é quem nega. Sim. Que a gente foi doutrinado. Eu quero filtro de palhaço aqui agora. Que a gente, O nariz, a gente tem que comprar um nariz de palhaço. Nossa. A gente foi doutrinado e enganado a vida inteira, acreditar em uma série de coisas, inclusive historicamente manipuladas, né? Sim. Triste. Muito triste. E eu, como profissional da área da saúde, tem umas coisas que eu falo aqui que parece um oráculo mesmo, né? E eu já falo assim, eu gostaria de estar errada. E aí quando eu falo isso, minha cabeça até coça. Quando você fala, eu já até falar. Ela falou. Tá feito. Não é se, é quando. E aí, pra gente falar de reforma íntima, a gente precisa falar de coisas não muito agradáveis que já estão acontecendo. A gente tem tido essa conversa acho que desde que a gente abriu o canal, uns 15 dias depois, e aí as informações começaram a pipocar pra gente de todas essas descobertas e de que os mitos não são mitos. E a gente vem conversando sobre a saúde mental das pessoas e como nós estamos preocupadas com a quantidade de autoextermínio que vai começar a acontecer agora. E aí, notícia triste que a gente tem para trazer a reflexão para reforma íntima. A menina de 13 anos. Lívia. Sim, meus sentimentos à família. Meus sentimentos. É uma perda para o autoextermínio, é dolorida, mas nessas circunstâncias, e aí ela documentou o autoextermínio dela ao vivo na rede... No Discord. Na rede Discord. Sim. Que inclusive está tendo uma movimentação pública para o banimento do Discord no Brasil. E eu acredito que é importante. Porque se não tem administração... Se não tem regras, se é uma terra sem lei, o nosso país, a nossa nação, precisa se posicionar dizendo, olha, aqui não é a casa da mãe
Joaquina, Joana, né? Inclusive porque lá deve ter muito mais ordem do que vocês estão achando que é esse negócio de terra sem lei. Que inclusive, gratidão, Felca, nós temos o ECA digital e tem que funcionar. Tem que funcionar. Precisa funcionar. Porque a gente está cansada de dizer que as coisas do Estado, e aí Estado com E maiúsculo, Estado de responsabilidade de políticos, de fazer política, de fazer sociedade, a gente precisa parar de dizer que não funciona. Não funciona, não pode ser mais o normal. O normal, sim. Tem que mudar urgentemente. Porque as nossas crianças estão expostas e as pessoas... Nós, como adultos, já entramos em dissonância, imagina eles. Imagina eles. E a gente precisa urgentemente falar sobre a internet, os limites. O Brasil está muito exposto mesmo, os dados, enfim, as pessoas. E onde a gente vai parar no que a gente está consumindo, né? Aquele post que você me mostrou hoje. Outro dia eu vi algumas coisas bem bizarras, assim, do que as pessoas se atraem, do que as pessoas gostam. A gente está falando de curtida, compartilhamento e comentários. Sim. A bizarrice que é alguns tipos de conteúdo e que atrai as pessoas, por exemplo, miniaturas, animais em miniaturas, pessoas em miniaturas, e aí as pessoas depositam horas e horas naquilo ali. Vendo o mundo de Sofia, assistindo a vida acontecer sem ser ativo. E a vida vai passando e você vai rolando, aí vai rolando a tela, e aí quando você vê, você tá tão distante de si que você não se orienta, não tem como se... Você não sabe mais o que é realidade simulada, a realidade da tela e a realidade externa. Sim, aí quando acontece um caso desse de um auto-extermínio de uma criança, não tem comoção do jeito que deveria ter. Do jeito que deveria ter. O povo tinha que ir pra rua. Porque a gente banalizou. O povo tinha que ir pra rua, a internet tinha que parar. Só que ficou tão normal, tão comum, aquele vídeo horrível, aquele absurdo daquele vídeo da moça... do acidente de bungee jump. Então, assim, aquilo passando repetidamente, assim, no jornal, na rede social. Sim. E as pessoas perderam o senso, a noção de bizarrice. Porque, por exemplo, há muito pouco tempo atrás, pode parecer que é muito tempo, sabe, gente? Mas a gente pensar, sei lá, Grécia Antiga, por exemplo, que tinha os eventos em que se arrastava pessoas numa carroça em praça pública. Isso era cortar a cabeça das pessoas e pendurar na rua. A gente passou por isso em Minas. Tiradentes tem pouquíssimo tempo, foi isso que aconteceu com ele. Então, a gente está aceitando a bizarrice de volta. A gente esquecer que teve uma abolição da escravatura em 1888 e que nada mudou de lá para cá. Uhum. Então, quando a gente fala em reforma íntima, a gente precisa olhar para o social onde a gente está inserido e entender o que está acontecendo ao nosso redor e por que a gente normalizou o anormal. Por que a gente normalizou o crime? O absurdo, né? Por que a gente normalizou o absurdo? Sim. Como que foi... a pergunta é como que isso chegou a gente pra gente normalizar? Onde é imposto o absurdo inicial e aí a gente começa a aceitar, e aí a gente vai engolindo, sabe? Onde que começa a aceitação de absurdo na vida? Pra gente chegar num nível de pessoas adultas, de gerações e gerações, por exemplo, a sua geração com 30 e poucos anos, a minha 37. geração com 20 e poucos anos, são gerações que não estão buscando tanto quanto deveriam a terapia. Uhum. E aí eles foram ensinados a normalizar o absurdo, e aí eles começaram a ensinar a normalizar o absurdo, e isso camuflado de bom senso, de coerência, de tudo, de família tradicional brasileira. De tipo assim... o exemplo que você deu, o tio abusador. Mas que coisa, né? O fulano é assim mesmo, ele tem esse defeito. Meu amor, não é um defeito, é uma doença. Ele é um criminoso e se ele comete tal crime, ele tem que ir na justiça. Mas
E se não for para a justiça, se não quiser ir para a justiça, tem que ir para o tratamento. E aceitar que é doente. Que tem uma predileção que é criminosa, que invalida a liberdade de existência de um outro ser que não consegue, inclusive, se defender porque não tem a formação psicológica, a formação de senso crítico, a formação biológica para sustentar, tomar decisões em relação ao próprio corpo. Uhum. Então, quem tem que ter isso é o adulto. Exatamente. A gente está invertendo os papéis. Os exemplos, né, que eu dou, e eu dou em casa aqui, que é das nossas conversas, eu sempre tento colocar a Minnie é nossa cachorrinha. Eu sempre tento colocar ela... Essa braveza. Ela é nosso compromisso e nossa responsabilidade. Eu sempre tento colocar ela no centro das nossas decisões, porque a gente sempre pensa o que é confortável, saudável para ela. Porque ela não escolheu estar aqui. A gente escolheu ter ela. E aí, a gente pode usar esse exemplo como filho, família, construção de família. Sim. Amigos, trabalho. Amigos, mas principalmente família. Que a gente é incondicional. Porque é onde nasce. Onde ali as crianças vêm. Sim. São de um projeto. É onde aprende. É o núcleo. Entendeu? Então, Mas a gente tá falando, é bom a gente fazer a observação de que a gente tá falando das nossas realidades, né? Nós fomos criadas com as famílias tradicionais. Com as famílias, sim. Que a gente tem que levar em consideração as outras possibilidades de existência humana. E aí é onde a gente tira da responsabilidade da família e traz a responsabilidade para a humanidade, porque nós temos contato com pessoas que estão abaixo da gente na linha evolutiva da própria idade da humanidade, pessoas acima, e a gente também se depara com pessoas que têm uma menor disponibilidade de aprendizado e outros com maior disponibilidade de aprendizado, e isso não pode também nivelar as pessoas. Sim, né? Com certeza. Então a gente tem uma responsabilidade humana, independente de qual posição a gente esteja social. E aí digo de mãe, de empresário, de funcionário, de professor, né? Temos funções sociais e afetamos a vida das pessoas. Com certeza. Pensei isso hoje, é uma loucura. Estava pensando hoje, assim, eu estava estudando na parte da manhã, e aí veio na minha cabeça assim, eu não consigo lembrar o nome de nenhum professor que eu agradeceria por nada que eu venha a fazer ou tenha feito, porque a passagem deles na minha vida com os problemas internos mal resolvidos e aí que eles levavam para a rede, eu não consigo agradecer aquelas pessoas porque atrapalha o aprendizado demais, atrapalha muito o meu aprendizado. Sim. E aí, normalizar o absurdo, e eu acho que crescer em meios que reproduzem em todos os lugares. E aí a nossa responsabilidade enquanto adultos, gente, é correr para fazer a nossa jornada integrativa e começar de verdade a se responsabilizar por essa reforma íntima, porque somos responsáveis, enquanto ser social, pelas pessoas que estão em contato com a gente. Sim, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade individual. Dormi e acordei, eu comigo, e como eu estou me comportando nesses afetos que eu tenho. Como que você trata o entregador de água, o entregador da Shopee, o professor, o juiz, a pessoa que varre rua, a criança, o seu aluno, como cada um se comporta, o seu amigo, né? Como cada um se comporta, porque são brigas, são questionamentos muito reais, assim. E os seus esgotos individuais
não podem ser jorrados por aí à torto e à direito, porque nós temos uma responsabilidade individual de fazer a nossa reforma íntima. Ah, mas o fulano não fez. Mas peraí, o que você tem a ver com fulano? É consciência, né? Você tá consciente, eu fico... E aí isso é querer passar pano pra si, né? Você é professora, você vai saber, ou talvez você vai concordar, e talvez você vai discordar do que eu diga. Por exemplo, você é uma professora, e aí você está ali exercendo a sua função de professora, porque logicamente você precisa, porém é propósito. Ser professor não pode ser por dinheiro, até porque o professor não ganha bem. Porém, uma realidade, inclusive, que a gente precisa lutar para mudar. Lutem, gente. Exatamente. Porém, olhando por outro lado, vou colocar na minha experiência. Se todos os meus professores, desde o pré até o último momento que eu estive na rede, estivessem 100% conscientes no trabalho deles a partir do momento que eles estavam conosco ali enquanto crianças, exercendo uma função para levar para a gente algo, os frutos seriam outros, inclusive das reivindicações que a própria categoria lança há anos e anos e anos e não tem tanta força e legitimidade, porque os próprios alunos, eles não parece que não existe uma sintonia de professor e aluno. Mas... Eu venho de um lugar que antes da minha geração, os professores batiam nos alunos. Na minha geração... Tentaram. Uma professora minha tentou me bater, me pegou pela gola da camisa. Os professores faziam fofoca. Com os pais. Hoje. Era uma confusão com os pais. Então, assim, não tinha relacionamento. Ninguém tinha ali... ninguém se conhecia. Era uma confusão. Então, assim... Ninguém se autoconhecia. Sabe? Sim. Aí eu fico olhando, assim, nesse lugar. Cara, que tanto de gente... Onde que a gente começa a levar a jornada integrativa para as pessoas, sabe? Para começar... Porque... Vê, todos os lugares. Aqui. Bate em um lugar, bate em outro. Todos os lugares precisa. Porque se vocês olharem, gente, nessas perspectivas, eu dou exemplos na minha vida. Mas é verdade. Se os meus professores estivessem conscientes no meu passado, porque não estavam, eu não me lembro deles. Eu não aprendi com eles. Eu era uma criança. Sim, eu tive a sorte de ter alguns professores, alguns professores incríveis, Tia Araci, Gracinha, uma fofa, Alfredo, o professor que eu te falei, falou assim, gente, isso marcou minha vida. Eu tinha uns 15 para 16 anos, e ele falou, professor de português, e ele dando aula, escrevendo no quadro, ele falou, gente, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, eu diria... Deixem o nome de vocês gravado na história. Que ótimo. Eu tô fazendo o que ele falou. E porque dá trabalho, né? Mas é um professor consciente. Um professor consciente. O cara saiu da casa dele. E aí eu tive a oportunidade de fazer faculdade. Para ensinar de verdade. De eu fazer faculdade. E aí os professores de faculdade, eles têm uma outra perspectiva. E aí eu fiz faculdade federal. Que é uma outra perspectiva ainda. O mundo é enorme. Na faculdade federal, você tem uma ampliação de debates sobre acessos, sabe? E aí você percebe que o mundo ele é muito maior que seu quintal mesmo. Mesmo. Aí você percebe, assim, você é adolescente, né? Eu tinha 20 anos, 21 anos. 19 por aí. A minha professora recebendo do IF para ir fazer um mestrado. Falei, não, que massa, as pessoas ganham para estudar. É isso que eu quero. Oi! Quero ganhar para estudar. E é essa diferença que tem na forma como a gente percebe que interfere na vida do outro, é que a gente começa a se comportar com mais responsabilidade, inclusive
nas profissões que a gente escolhe, né, gente? Porque você pode escolher outra coisa. Você não precisa estar na profissão que você está. Você não precisa estar no cargo que você está. Agora, se você está, você tem uma responsabilidade com o que tem que ser cumprido nesse cargo. Sim. Nossa, eu ficava revoltada quando os professores deixavam de dar aula, que eles iriam fazer greve contra o Estado. E eu falava assim, cara, eles ficam numa luta em glória com esse Estado, enquanto isso a gente não aprende. E aí passava o ano, a gente não lia nenhum livro. E aí quando chegava no final do ano, passavam todo mundo de ano. Sem aprender, sem saber nada. E eu ficava assim... Hoje você entende a greve? Hoje eu entendo a greve, mas pra mim não faz sentido deixar... a partir do momento que você tá naquela função, não faz sentido você deixar. Discordamos em rede nacional, em rede mundial. Não, meu bem, não é. É porque por mais que a gente tenha vocação pra coisa, olha o tanto que eu brigo por causa da psicologia. Sim. Porém, não sei, na minha época, cara, teve um ano que eu acredito que a gente Porque deve ter senão a gente estudado se 2 sacrifica, meses. Nós estudamos 2 meses em um ano. E aí eu não consigo entender a greve mesmo, não. No meu contexto, tipo assim, eu sei que é legítimo o que os professores buscam e eu defendo que eles tenham condições melhores de trabalhar. Porém, a realidade que eu cresci, eu não consigo entender. A criança que estudou 2 meses durante um ano inteiro não consegue entender. É porque é a criança, né? E aí a gente volta no caso da Lívia, porque o que a gente está fazendo, o que a gente está reproduzindo de igual esse modelo que você teve a ponto de fazer essa criança pensar isso. E o que apareceu essa semana de perspectivas de não existe mais nada para viver, experienciar, e eu não quero estar aqui mais, não me choca, mas me assusta. Porque eu pensei que seria rápido, mas não tão rápido. Porque nós estamos numa grande crise de identidade e de valores exatamente por isso. Porque fomos tão agredidos durante uma vida inteira que agora a gente não tem força de lutar. E agora é o momento de a gente, assim, lutar mesmo. Aí a gente, como aluno, porque os seus professores agora que estão entrando na terceira idade, que não estão aceitando que estão na terceira idade, os nossos pais que não estão aceitando que estão na terceira idade, uma par de gente na terceira idade não aceitando. Uma geração, a minha geração, a galera da minha época, a maioria não tá no país. Uma geração de profissionais não aceitando que acabaram com tudo, com todos os projetos que a gente tinha de uma nação forte, corajosa e sonhadora e cientista e que a escola é um lugar legal, é colorido. Porque venderam tudo que a gente tinha e ensinaram a gente uma história que acharam que a gente ia chegar um momento que a gente ia ficar acreditando na Chapeuzinho Vermelho a vida inteira. Que venderam um monte de história errada. E a nossa reforma íntima, ela tá aparecendo nesse lugar de crise mundial da verdade. As verdades que construíram pra gente, elas estão em ruínas. E a gente tem que arregaçar as mangas agora e começar a ter um pouco mais de moral elevada, uma ética comprometida com o bem-estar da maior quantidade de pessoas possível. Sim. Começando pelo que eu escolho me alimentar. Se a sua alimentação estiver desregrada e não balanceada, você vai ficar mais irritado. Sim. Você vai tratar as pessoas mal, você não vai dormir direito. Se você não dormir bem. Aí o vício que você tem em tela já te atrapalha de dormir, vai te causar mais ansiedade, porque eu não sei se você está percebendo. Quanto mais ansioso e você fica tentando fugir da ansiedade passando tela para poder se distrair, mais ansioso você fica. Os mecanismos, gente, para poder acabar com a gente enquanto raça... O emburrecimento foi feito. Programado. Estamos aqui alertando o contrário. Agora são as escolhas.
blogueiras do Apocalipse, porque o Apocalipse é o que está acontecendo agora. E vai depender de nós ter sanidade e responsabilidade. O que eu faço com o que fizeram de mim? E fizeram muita merda. Fizeram. Agora a gente vai ter que... E aí é o que eu fiz? Se eu não fiz, onde, quando eu inicio essa jornada? Agora, a jornada integrativa, inclusive, é o start, porque é o play. O vento tá vindo, inclusive, do El Ninho, e se você não souber fazer fogo daqui a pouco, você tá lascado. Porque é muito... A gente tem que parar de achar que vai doer só quando sangra. Sim. E que as coisas estão distantes demais. Não tá distante demais, não. É logo ali. Bate na porta da gente e a gente finge que não percebe. Porque a gente não quer se dobrar para a dura realidade. E a realidade, ela dói. E, inclusive, a realidade te coloca num lugar de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Não tem outra vida, não tem outra alternativa, não tem outra simulação. A gente vai ter que viver essa daqui até ela acabar. Sim. E é aquele negócio, eu tenho que gostar de mim, você tem que gostar de você, porque quando tudo rui, quando o Estado vai pro chão, as religiões vai pro chão, e se aí me chega um azulão do céu falando que foi ele que me criou, com a cara feia, pro vento não me levar, pra loucura não me levar, tem que estar bem comigo mesma, porque, né? Que é uma dissonância, imagina. Sim. Imagine você. Você até hoje vive uma vida, você acredita em várias coisas, você tem perguntas que você não sabe nem como fazer, e aí do nada, um belo dia, se amanhece e aquele dia abre o céu e ali me desce uma nave, uma ilha, qualquer coisa que seja demais para sua cabeça. Imagina aquela coisa mais extrema. Imagina uma ilha flutuando, saindo de uma nuvem, uma ilha, com coqueiro em cima. Imagina essa ilha vindo. E aí você vê uma coisa e fala assim, não tem lógica. Isso não existe. Não existe. Mas você tá vendo aquela ilha descer até você. E aí você tá vendo que tem gente dentro daquela ilha. E aquelas pessoas não são iguais a você, são diferentes de você. E a ilha tá vindo. E aí, conforme a ilha vai descendo, você vai tendo mais certeza que é uma galera muito diferente. Uma galera diferente pintando na minha praia. E aí, antes da ilha você acabar... vai saber o que os seus ancestrais sentiram quando eles viram as embarcações chegando aqui. E aí, quando 1500. Exatamente. 2500 antes de Cristo. Sim, que foram. Mas eu tô dizendo da nossa invasão, porque os indígenas não sabiam o que estava acontecendo. A nossa é mais recente, 500 anos, né? É verdade. Que a gente tem um exemplo de dissonância no nosso DNA. No nosso DNA. E assim, tá muito perto de chegar. A gente queria conseguir, às vezes, jogar mais informação para as pessoas. Às vezes eu tenho vontade de sair falando as coisas assim, mas eu sei que não dá para sair falando porque fica confuso. E aí as pessoas vão dar um nó na cabeça. Mas a minha vontade, gente, sabe aquela piadinha de você quer aparecer, bota uma melancia na cabeça? Não, é pegar um megafone às vezes e sair na rua gritando, gente, vocês não têm tempo. Cientificamente, os planetas, o cosmos... Bem aqueles caras que ficam com a plaquinha nos Estados Unidos, Jesus está voltando, se arrependam dos seus pecados, agora não tá... comecem a se comportar de forma coerente, Jesus está voltando. E aí, do nada... É o carro do abacaxi. A ilha tá descendo, olha aí a ilha tá descendo. E sabe aquele povo que é fanático e fala, Jesus tá voltando. Jesus tá voltando. Mesmo. E a gente sabe que ele tá voltando. Sim. E como está o nosso comportamento íntimo? O seu comportamento íntimo precisa de uma reforma íntima? O seu eu, o seu ser, a construção, a edificação disso que você chama de você. Se você pudesse, assim, pensar, um dinheirinho, assim, um negocinho. Você bancaria uma reforma íntima para você?
Eu posso te ajudar com isso, com a jornada integrativa. Se você comprar tudo que a gente tem, é menos que uma pizza. E é a garantia de que você não vai estar desavisado, desavisada, desavisade sobre quais são as suas autorresponsabilidades. Sim. E começa a escutar a frequência, começa a Alinhar. olhar pra dentro, olhar pro espelho, alinhar, porque a gente precisa, gente, porque o vento dessa loucura, esse caso sem certeza, ele já chegou. Sim. É. Sobreviventes do século XXI, blogueirinhas do apocalipse. Um beijo para vocês. Deixem as impressões de vocês nos comentários. O que vocês gostariam que a gente falasse? Inclusive, estamos devendo Gente. a Disney. Comenta. Princesas da Disney. Vamos resolver isso. Vamos. Tchau. Beijo. Menina.